Meu nome é Natália, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. O que vou compartilhar aqui não aconteceu comigo diretamente, mas sim com a minha irmã mais nova, a quem vou chamar de Helena. Eu pedi permissão a ela para relatar essa história, e mesmo com receio, ela me autorizou, pois até hoje esse acontecimento mexe com a mente dela e com a nossa família. Helena sempre foi uma pessoa sensível, mas também carregava dentro de si algumas marcas profundas da vida. Desde adolescente, ela gostava muito de festas e principalmente da bebida. Não falo isso para julgar, mas porque é importante para entender o que vou narrar. Ela passou anos em um relacionamento extremamente conturbado, marcado por violência, tanto física quanto verbal. Desse relacionamento nasceu o maior tesouro da vida dela, o pequeno Gabriel, um menino inocente que nada tem a ver com as escolhas e erros dos adultos. O problema é que o homem com quem ela se envolveu, que vou chamar aqui de Maurício, mas que para nós nunca passou de uma verdadeira praga, era um ser possessivo, violento e manipulador. Ele não aceitava de jeito nenhum que Helena seguisse em frente. Não deixava que ela reconstruísse a vida. Não permitia que ela tivesse alguém ao lado dela, mas ironicamente ele fazia o que bem entendia, se relacionava com quem queria e deixava claro que não tinha nenhum respeito por ela. Por medo de perder o filho, Helena muitas vezes aceitava voltar para a casa dele, ou pelo menos cedia aos encontros quando ele chamava. Ela tinha a esperança de que, talvez, com o tempo, ele mudasse, mas todos sabíamos que isso jamais aconteceria. Maurício era do tipo que se alimentava da fraqueza dos outros, e ele sabia exatamente como manipular a minha irmã. Uma noite, ele ligou para Helena e pediu que ela fosse até a casa dele. Disse que queria conversar, que queria se desculpar, e como muitas vezes acontece nesses ciclos abusivos, ela cedeu. Lá chegando, beberam juntos. As primeiras horas foram até tranquilas, mas logo tudo voltou a ser como antes. Entre palavras duras, ofensas e agressões, Helena saiu dali machucada por dentro e por fora. Na manhã seguinte, ela voltou para a casa onde morava com meu irmão mais velho, a esposa dele e o pequeno Gabriel. Exausta, com o corpo dolorido e a mente em pedaços, Helena se deitou na cama abraçada ao filho. Era cedo, o sol ainda nem estava alto no céu, e ela acabou adormecendo profundamente, quase como se tivesse desmaiado. Foi então que o verdadeiro pesadelo começou. Helena conta que, em meio ao sono, teve a sensação de que não estava sozinha. Ela abriu os olhos devagar e percebeu, sentada ao lado da cama, uma figura que não conseguia identificar de imediato. Quando conseguiu focar o olhar, viu uma velha horrenda. Era uma mulher extremamente magra, com os cabelos brancos, ralos, desgrenhados, cheios de falhas que deixavam o couro cabeludo à mostra. O rosto era enrugado de uma forma grotesca, a boca desdentada e os olhos pequenos e fundos que brilhavam com uma malícia indescritível. Suas unhas eram longas, amareladas e sujas, como se nunca tivessem sido cortadas ou limpas. Helena tentou gritar, mas a voz não saía. Estava completamente paralisada, imóvel, sem conseguir se levantar ou chamar por ajuda. O coração dela disparou e o medo tomou conta de cada parte do corpo. A velha, então, aproximou-se lentamente. Com aquelas unhas nojentas, começou a passar a ponta dos dedos pelo pescoço dela, descendo em direção ao peito, à barriga e depois às pernas. Helena descreve que a sensação era insuportável, como se cada toque queimasse sua pele. O mais perturbador de tudo era que aquela criatura segurava uma lata de cerveja. Sim, uma lata de cerveja amassada e suada, como se tivesse sido retirada de um congelador. A velha dava goles demorados e cada vez que engolia o líquido, soltava uma gargalhada rouca carregada de escárnio. O cheiro forte da bebida se misturava ao bafo pútrido que saía da boca dela, fazendo Helena quase desmaiar de nojo e pavor. A cada gole,
A velha parecia mais satisfeita, como se estivesse se alimentando não apenas da bebida, mas também do medo da minha irmã. Helena chorava silenciosamente, enquanto pensava que não sairia viva daquela situação. Em um ato de desespero, mesmo sem conseguir mover os lábios com clareza, ela começou a clamar em pensamento: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, não permita que essa coisa me faça mal. Repetia isso mentalmente numa súplica angustiante. A velha, ao ouvir o nome de Jesus ser pronunciado, mesmo que de forma fraca, pareceu se irritar. Ela tomou o último gole da cerveja, gargalhou alto e então atirou a lata com violência no chão. Um segundo depois, desapareceu diante dos olhos da minha irmã. Helena, em choque, levantou-se da cama ofegante. Tremia da cabeça aos pés. Correu para o banheiro e começou a vomitar tudo o que havia bebido na noite anterior. Era como se o corpo dela precisasse expulsar aquele veneno que a ligava ao que tinha acontecido. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Quando voltou ao quarto, procurando convencer a si mesma de que tudo não passara de um pesadelo, ela olhou para o chão e congelou. No exato lugar em que a velha havia arremessado a lata, lá estava ela. A mesma lata de cerveja, amassada, molhada e da mesma marca que a criatura segurava nas mãos. Helena caiu em prantos. Não havia como aquilo ser fruto apenas da imaginação. Uma visão não deixa objetos físicos para trás. Aquela lata era a prova de que o que ela tinha visto tinha atravessado a barreira do sonho para a realidade. Até hoje, minha irmã evita falar sobre isso. Sempre que tocamos no assunto, ela se arrepia inteira, muda de cor e pede para que a conversa seja interrompida. Mas eu, que ouvi dela cada detalhe e presenciei a lata jogada no chão naquela manhã, sei que não era invenção. Algo de muito sombrio esteve ali naquela noite. Algo que se alimenta da fraqueza, do vício e da dor. Meu nome não importa, mas para que você me identifique, pode me chamar de Helena. Hoje tenho uma vida completamente diferente daquela que sonhei quando jovem, mas o que vou contar ainda me acompanha como uma sombra. Trata-se de algo que vivi quando fui noviça, uma experiência que mudou tudo o que eu acreditava sobre fé, religião e sobre o mundo espiritual. Cresci no interior de Minas Gerais, numa família muito simples. Vivíamos em um pequeno sítio herdado por minha mãe. Éramos em 5 pessoas: meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos. Nossa vida era de trabalho e oração. Desde muito cedo aprendi com meus pais a importância da missa, do terço e da devoção. Eles eram católicos fervorosos, daqueles que não deixavam passar um único domingo sem estar na igreja. Assim, cresci com a ideia de que seguir a vida religiosa era o caminho mais puro que eu poderia trilhar. Quando concluí o ensino médio, aos 18 anos, decidi que meu futuro seria dentro de um convento. Acreditei que me tornar freira era a minha missão, a forma mais elevada de servir a Deus. Então, no ano de 2013, ingressei em um convento antigo que ficava a poucos quilômetros de uma pequena cidade histórica. O lugar tinha mais de 150 anos de existência. As paredes eram grossas, manchadas pela umidade, e o cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao de velas queimadas. Logo no primeiro dia, percebi que aquele ambiente não era tão acolhedor quanto eu havia imaginado. Os corredores eram longos e escuros, decorados com quadros de padres e freiras já falecidos, que pareciam nos vigiar em silêncio. A cada passo, o som dos meus pés ecoava como se eu estivesse invadindo um território proibido. Naquele convento viviam 25 irmãs. Eu esperava encontrar bondade e afeto, mas a maioria delas parecia fria, indiferente e até hostil. Fiz amizade apenas com 2 noviças, Clara e Joana. As demais não olhavam para mim ou, quando olhavam, havia algo de raiva ou desprezo em seus olhos.
A madre responsável por nos orientar, chamada Irmã Cecília, era rígida, impiedosa e parecia sentir prazer em fazer com que as noviças desistissem. Ela dizia abertamente que meninas jovens não tinham vocação verdadeira, que preferiam a vida mundana, casar-se, ter filhos e cair em tentações. Não era raro que ela nos humilhasse em público. E como se isso não bastasse, algumas freiras mais antigas faziam brincadeiras cruéis. Deixavam baratas, sapos e até ratos mortos em nossas camas. A energia daquele convento era pesada, sufocante, e mesmo assim eu insistia em acreditar que tudo fazia parte de um teste divino para provar minha vocação. Mas na verdade era apenas o início de um tormento. Numa noite de inverno, acordei em minha cela após ouvir risadas abafadas ecoando pelos corredores. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas o som era real e vinha da cozinha. Segurei uma vela acesa e, descalça, caminhei até lá. A cada passo, o frio da pedra no chão gelava meus pés e meu coração batia acelerado. Espiei pela fresta da porta e o que vi me deixou sem ar. A Madre Cecília estava reunida com algumas freiras e todas bebiam algo em taças. Pela cor, parecia uísque, mas o que mais me chocou não foi a bebida, e sim o que havia sobre a mesa. Imagens estranhas de uma figura macabra, uma velha de cabelos desgrenhados, rosto coberto de verrugas e olhos fundos. Mais tarde descobri que a chamavam de a maldição. Antes que pudesse me afastar, a vela caiu da minha mão e fez barulho. A porta se abriu de repente, e elas me agarraram pelos braços, arrastando-me para dentro. Colocaram-me numa cadeira, e então percebi que não era apenas uma confraternização. Era uma sessão para invocar espíritos. O ar se tornou pesado, e eu vi com meus próprios olhos um vulto escuro e alto surgir atrás da madre. Aquele ser parecia feito de sombra, sem rosto, apenas uma massa negra que se movia como fumaça. Meu corpo inteiro tremia. Comecei a rezar desesperadamente, pedindo misericórdia, mas minhas palavras só provocavam risadas. Uma das freiras me empurrou para fora da cozinha e caí no chão frio. Corri até meu quarto, fechei a porta e tentei acender a luz. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Diante de mim, materializou-se a mesma figura da imagem sobre a mesa. A velha magra, de cabelos brancos desgrenhados, pele enrugada e sorriso repulsivo, revelando dentes apodrecidos. Ao lado dela estava o vulto negro que eu havia visto antes. O medo foi tão intenso que perdi o controle do meu corpo e fiz minhas necessidades ali mesmo na cama. Cobri a cabeça com o cobertor, apertei o terço contra o peito e comecei a rezar sem parar. Mas uma voz grave e envelhecida respondeu dentro do quarto. Seu terço não vale nada aqui. Este convento é meu. Senti minhas pernas falharem e corri para fora, vestida apenas com a camisola. Fui até o portão principal, bati com força e implorei para sair. Do lado de fora, na escuridão, vi a mesma velha aproximando-se lentamente. Seus ossos estalavam a cada passo e a boca se abria em um sorriso grotesco. Corria em círculos, tentando fugir, mas era como se ela me alcançasse cada vez mais rápido. Só quando gritei o nome de Jesus Cristo é que a aparição desapareceu diante dos meus olhos. Passei o restante da noite encolhida junto ao portão, rezando e chorando sem parar. Quando amanheceu, contei o que havia visto a uma das irmãs, que me revelou em segredo que a Madre Cecília havia consagrado o convento àquela entidade chamada a Maldição, em troca de poder e proteção. Meu mundo desmoronou. Entendi que aquele lugar não tinha nada de santo, mas estava mergulhado em práticas obscuras. Decidi que iria embora imediatamente. Naquele mesmo dia, ao sair do banho, ainda enrolada na toalha, vi novamente a velha parada diante de mim, seu corpo esquelético e seus olhos fixos. Gritei desesperada e joguei tudo o que encontrei pela frente: sabonete, escova, frascos de shampoo, papel higiênico. Quando finalmente olhei de novo, ela havia sumido.
Peguei minhas poucas coisas, corri até a sala onde ficava a chave do portão, abri-o e fugi. Ao olhar para trás, vi a velha parada em frente ao convento, imóvel, como se vigiasse minha partida. Corri até uma casa próxima e pedi ajuda. A dona, uma senhora bondosa, me acolheu, deu-me roupas e deixou que eu telefonasse para meu pai. Ele me buscou poucas horas depois e nunca mais voltei àquele lugar. Nunca mais tive notícias das freiras ou da madre. Hoje sou casada e tenho 3 filhas. Mas mesmo depois de tantos anos, ainda sonho com aquela noite. Ainda ouço às vezes as risadas ecoando na escuridão. E guardo comigo um objeto amaldiçoado. Uma amiga, sem saber de nada, me deu de presente uma pequena estatueta de uma velha idêntica à que vi no convento. Ela disse que encontrou em uma feira de antiguidades. Eu nunca tive coragem de jogar fora, mas também não consigo olhar para ela por muito tempo. Está guardada numa gaveta, escondida, mas sinto que sua presença me observa. E se você me perguntar se eu acredito no sobrenatural, a resposta é simples. Eu sou a prova viva de que ele existe. O que vi não foi fruto de imaginação. Não foi um delírio. Foi real. E ainda hoje sinto que a entidade que dominava aquele convento ainda está à espreita, apenas esperando o momento certo de se manifestar novamente. A história de Helena revela um aspecto perturbador sobre lugares que, teoricamente, deveriam ser refúgios de fé. O convento, que deveria representar a pureza e a entrega a Deus, tornou-se palco de pactos obscuros e invocações malignas. Esse contraste mostra o quanto o mal pode se esconder nos lugares mais improváveis, camuflado sob a aparência de santidade. A fé verdadeira foi corrompida por interesses ocultos, e as vítimas foram justamente aquelas que buscavam a luz. Isso nos faz refletir. Até que ponto conhecemos de fato os lugares que chamamos de sagrados? O abuso, o vício e a dor acumulada criam brechas que parecem atrair forças obscuras prontas para se manifestar e nos aprisionar ainda mais. Não sei dizer se o que ela viu foi um espírito, uma entidade ligada ao álcool ou apenas um reflexo materializado de todo o sofrimento que carrega. Mas sei de uma coisa: existem presenças que se alimentam da vulnerabilidade humana. E a pior parte é que, quando elas se aproximam, dificilmente vêm sozinhas. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima.